programa Mensagem por Elas está chegando aí na sua casa. Eu sou o Hélida Dancini, coisa boa poder chegar aí na sua casa. Obrigada por me receber, obrigada por ficar comigo até o final, quero a sua companhia, pode ser? O programa de hoje vai ser muito especial, porque o programa de hoje vai ser um abraço de cura para você, mulher, que está há tanto tempo tendo problemas em relação à sexualidade no seu casamento. Não sei se isso tem acontecido com você, é um tema que eu tenho me preocupado muito, porque cada vez mais eu vejo no consultório, eu sou psicóloga, e eu vejo no consultório tantas mulheres sofrendo com demandas no seu casamento em relação à sexualidade. E eu tenho me preocupado com isso em relação a você também, com esse número crescente de mulheres que têm vivido, estão sofrendo com essa questão da sexualidade. A gente vê tantas dúvidas, tantos mitos, ao mesmo tempo, tantos conflitos dentro de casa, tantos medos. E sabe, eu sei que você sente vergonha de falar sobre isso. Talvez essa seja uma grande dificuldade sua de buscar ajuda. Mas hoje Deus me mandou aqui. Ele me mandou vir até aqui trazer resposta para você que está enfrentando esse desafio no seu casamento. Hoje, Deus, Ele me mandou vir até aqui trazer orientações sobre como você vai fazer para resolver essa situação no seu casamento. Sabe por quê? Porque Ele tem um plano para você. Ele quer que você seja feliz no seu casamento, inclusive no campo da sexualidade. Então, não saia daqui não, a gente vai para um rápido intervalo, são só 30 segundos e eu já vou estar de volta e quero te encontrar, porque Deus tem respostas para você. Eu vou te ajudar a encontrar estratégias para resolver essa situação aí no seu casamento. Então, fica grudadinha comigo, a gente já está de volta. Estamos de volta e eu já volto com um presente muito especial para você, a revista Entre Família. Eu quero que você preste muito atenção, porque essa revista ela pode fazer uma revolução no seu casamento. Você sabe que eu sou psicóloga e no consultório eu inclusive indico para as minhas pacientes fazerem um pedido dessa revista, porque aqui existem pérolas que podem mudar o seu casamento. Aqui a gente fala sobre sexualidade, fala sobre relacionamento, sobre conflitos. Inclusive, ó, aqui eu trouxe a minha, ela está até marcadinha aqui. Inclusive, eu separei um trechinho aqui que eu uso muito com as minhas pacientes, esse trechinho aqui, que vem falando sobre a importância de estar unido no casamento. Olha que pergunta importante aqui, ó. Peraí que eu abri no lugar errado. Está lá na página 73, essa daqui agora está certo. Precisamos ser mais unidos. Sabe por que eu digo isso? Porque a impressão que tenho é que os membros da família moderna estejam debaixo do mesmo teto, mas vivem distantes um do outro, assim como o sol está da lua. Gente, quando eu li isso daqui, isso me impactou muito. E eu sei que essa pode, infelizmente, ser a sua realidade hoje. Será que você está distante do seu marido como o sol está da terra ou como o sol está da lua? Como é que está isso aí dentro de você? Vocês estão juntos? Vocês estão unidos? Vocês estão conseguindo se comunicar bem? Ou será que o casamento de vocês está abalado, está estremecido? Eu quero te convidar, eu quero te intimar. Posso te fazer uma intimação? Pede agora a sua revista Entre Família, porque ela pode mudar a realidade do seu casamento, aproximando você do maridão, ajudando vocês a conversar. Sabe aqueles assuntos que você não sabe muito bem como começar a conversar com o marido? É fácil, é só você pegar a revista e vocês leem juntos. E aí vocês vão conversando sobre os assuntos que já estão aqui na revista. Tem um monte de testezinhos para vocês fazerem, uma série de dicas práticas. Isso daqui vale uma terapia para você e para o seu marido, uma terapia de casal. Então, vou te dar a dica, pede agora. O número para você pedir, gratuito, Wélida, é gratuito. É gratuito, porque os nossos amigos Anjos da Esperança já fizeram esse investimento aí no seu casamento. Eles já patrocinaram essa revista para que você receba aí em casa
totalmente gratuito. Então, pega aí o seu telefone, você vai mandar uma mensagem lá no 12 982 44 4449. Vou repetir, presta atenção, 12 982 44 4449. E você vai mandar lá pedindo, olha, eu quero receber a revista que a Wélida falou lá na mensagem por elas. Se você pedir só, eu quero a revista, você vai receber um link para pedir a revista. E você preenche os dados lá no link e você vai receber. Agora, se você quiser ser atendido por alguém da nossa equipe, alguém do nosso time, nossos colegas que trabalham aqui na Novo Tempo, eles estão agora à disposição para te ajudar. Manda uma mensagem falando assim, olha, eu queria ser atendido por alguém aí da equipe da Novo Tempo. E a gente vai, então, designar alguém que com muito amor, com muito carinho, vai te ajudar a preencher os dados, pegar todas as informações para você receber aí na sua casa esse material que vai fazer a transformação aí no seu casamento. Viu só que coisa boa? É a Novo Tempo se preocupando com você. É a Novo Tempo andando uma milha a mais para ajudar, fazer com que o seu casamento seja um pedacinho do céu aqui na terra. Só falta você agora mandar mensagem para a gente. E eu quero então te convidar a fazermos uma oração para começarmos a estudar o tema de hoje, sexo no casamento. Vamos resolver isso? Vamos antes, então, orar pedindo para que Deus nos ilumine. Querido Deus, como é bom termos o Senhor como nosso guia, o nosso Senhor, o nosso Deus. Agora nós vamos estudar a Tua Palavra. Vamos tratar de um tema delicado. Muitas mulheres têm muitas dificuldades no casamento por conta da sexualidade. Algo que o Senhor criou para que fosse uma bênção no nosso casamento. Mas às vezes a gente sofre por conta disso. Quero te pedir, Senhor, que entre agora na casa dessa mulher que me ouve e que o Senhor leve a ela as suas bênçãos. Abençoe o casamento, abençoe a vida dela, abençoe a sexualidade desse casal e nos ajude na Tua Palavra a encontrarmos as orientações para que a nossa vida, o nosso casamento, seja tudo aquilo que o Senhor planejou. Leve uma bênção para essa mulher neste momento. Oro em nome de Jesus. Amém. Coisa boa ter um Deus como nosso guia, né? Então vamos começar o nosso tema e eu já começo com uma frase que essa frase ela vai nos acompanhar durante todo o programa de hoje. E a frase é a seguinte: casamento é para ser feliz. Vou repetir e eu quero que você repita aí comigo. Vamos lá, repete comigo. Casamento é para ser feliz. E aí deixa eu te perguntar, você está feliz no seu casamento? Você se sente satisfeita, realizada? Você sente que seu casamento tem sido tudo aquilo que Deus sonhou para vocês? Você está feliz no campo da sexualidade também? E sabe, muitas mulheres me procuram no consultório ou por onde eu vou, nos eventos, nas palestras, às vezes também pelas redes sociais e falam assim, Wélida, como eu estou sofrendo no meu casamento. A gente tem até uma relação boa, mas quando chega no campo da sexualidade é um grande desafio. Sabe, outro dia uma mulher me procurou e ela disse assim, Wélida, eu vivi um casamento muito complicado, principalmente no campo da sexualidade. E eu sofro até hoje por conta disso, só de me lembrar disso eu já sofro. Já era uma mulher de bastante idade e ela me contou algo que eu fiquei muito impactada. Ela me disse que quando ela completou 21 anos de casada, ela conseguiu criar forças, chamar o marido para uma conversa e dizer, olha, meu bem, eu estou infeliz no nosso casamento, no campo da sexualidade. Nós somos felizes em muitas áreas, eu me sinto feliz, plena, realizada em diversas áreas, mas quando se fala em sexo, isso gera um sofrimento, um bloqueio em mim. E a gente está completando 21 anos e eu quero te dizer, eu estou infeliz no campo sexual. Quando ela me contou isso, eu fiquei pensando, meu pai, ela precisou de 21 anos para conseguir colocar para fora algo que ela vinha sofrendo há tanto tempo.
tantos anos ela sofrendo nessa área e ela nunca conseguiu falar isso. E quando eu me lembrei dessa história, eu fiquei pensando em você. Quantos anos fazem que você está sofrendo no campo da sexualidade, sem conseguir tomar uma atitude, sem conseguir falar isso para o seu marido, ou para um terapeuta, ou para o seu médico, sem conseguir buscar ajuda, simplesmente enfiando esse assunto debaixo do tapete? Sabe como a gente faz isso? Aquele assunto que é desconfortável, aquele assunto que é um tabu, aquele assunto que a gente fica assim sem jeito, aí de novo eu vou ter que falar sobre isso, a gente vai enfiando tudo debaixo do tapete, achando que eu não estou vendo, então o problema não está acontecendo. Entenda, meu bem, aquilo que a gente não olha, a gente não melhora, porque a gente não trabalha. E se eu não trabalhar o assunto, ele não vai se resolver sozinho. E se você tem dificuldades na relação sexual, ou se o seu marido está tendo problemas, dificuldades na relação sexual, e se vocês não enfrentarem esse assunto de frente, em busca de solução, trabalhar de forma espiritual, mas com atitudes sérias, concretas, vocês vão passar 21 anos sofrendo em relação a esse tema tão importante. Quanto tempo mais você vai ficar sofrendo com isso? Quanto tempo mais vai ficar empurrando esse assunto para frente para esperar, quem sabe, se Deus vai fazer um milagre? Quero te dizer que o milagre de Deus começa hoje. Hoje. É com você que Ele está falando. O milagre de Deus começa hoje, com essa mensagem que Ele me inspirou a trazer para você, porque Ele se importa com você. E eu quero então começar a te ajudar a entender o milagre de Deus, a entender a vontade de Deus, te ajudando a voltar à palavra de Deus, para a gente entender o que Deus pensa em relação a esse assunto tão importante que é a da sexualidade. Pega aí a sua Bíblia. Vamos comigo lá no início. Quando Deus ele sonhou com casamento, ele lá na criação, em Gênesis 2, a gente vai lá ver o que Deus fala sobre isso. Olha só, Gênesis 2, 24 diz o seguinte, olha o que Deus está falando. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se una à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui na revista Entre Família, tem um capítulo muito importante sobre sexualidade que vem contando a história de um peixinho que traz uma ilustração muito especial sobre essa questão da união. O peixinho que para sobreviver ele precisa se unir à fêmea. E sabe, às vezes esse é os nossos problemas no casamento começam aí. Deus ele diz, eu quero que vocês sejam uma só carne. Por quê? Porque a união é o projeto de Deus. O projeto de Deus para que você tenha um casamento feliz é a união. E você precisa entender que sem união em todas as áreas, inclusive na área sexual, vocês não vão ter aquele casamento que seja feliz. Lembra da frase que eu falei que ia nortear o nosso tema? Casamento é para ser feliz. E a felicidade começa por esse campo da união. E quando a gente pensa em união, a gente tem que entender que o sexo é uma das formas mais explícitas, da gente desenvolver ou da gente praticar a união. Para a gente se tornar uma só carne, o sexo é uma das principais maneiras que isso vem a acontecer. E agora a gente precisa entender que quando a Bíblia diz sobre ser uma só carne, antes do ser uma só carne vem a união. E aí eu te pergunto, o que tem impedido vocês de estarem unidos? Será que existem feridas emocionais? Será que existem traumas? Será que existem machucados? O que está impedindo vocês de verdadeiramente estarem unidos? O que está te aprisionando nessa dor, nesse sofrimento, nesse casamento que você talvez esteja olhando para o seu casamento e pensando, ai, Wélida, eu não sei se vale a pena continuar. Wélida, eu já tenho tentado há tanto tempo e eu não vejo mais alternativas.
Se você não vê mais alternativas, eu quero te dizer que Deus tem planos para você. Deus tem um plano para a vida a dois. E nos planos de Deus para a vida a dois, Ele pensou em maneiras como Ele poderia nos fazer felizes, a despeito das nossas dificuldades, a despeito das nossas diferenças. Existem muitas diferenças. O problema é que muitas vezes a gente enfrenta no nosso casamento é que a gente vai tentar resolver os nossos problemas usando as estratégias que não são as estratégias de Deus. Eu quero te dizer, Deus, Ele é especialista em milagres. Eu acredito muito nisso. Ele é especialista em milagres, inclusive especialista em milagres na sua vida. Agora, para que você alcance os milagres de Deus, você precisa estar disposta, minha amiga, a caminhar do jeito de Deus, a caminhar no caminho de Deus, a fazer as coisas do jeito de Deus. E sabe por que muitas vezes a gente não vai seguindo? Porque muitas vezes não é fácil. Mas não fazer as coisas do jeito de Deus vai ser ainda mais dolorido. E uma das principais maneiras como muitas mulheres se desviam dos planos de Deus e então deixam de desfrutar dos milagres de Deus na sua vida é no campo da sexualidade. Porque olha só, uma coisa que eu vejo muito no consultório. Muitas mulheres vivendo situações de traumas, às vezes abusos sexuais que sofreram lá na infância, às vezes feridas emocionais que carregam, às vezes até dentro do casamento, situações muito desafiadoras, às vezes até traição. Usam que estratégia para lidar com isso? Muitas usam a estratégia de se negar à vida sexual. E eu sei que você entende do que eu estou falando. Talvez seja isso que está acontecendo com você. Você está chateada com seu marido, você está decepcionada, você traz traumas da sua vida, ou você não consegue perdoar algo que aconteceu, então você usa o sexo para punir o seu marido. Isso acontece aí? Se isso está acontecendo com você, minha amiga, eu quero te convidar a 1 Coríntios, a Bíblia. A Bíblia. Vamos ver o que Deus pensa sobre isso? Essa é uma estratégia que eu ouço muitas mulheres no consultório dizendo que usam. A estratégia de punir o marido com sexo. Olha o que Deus fala sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 5. Está preparada? Abra aí sua Bíblia. Abra sua Bíblia e vamos descobrir o que Deus fala sobre as mulheres que usam essa estratégia. 1 Coríntios 7, 5. Não se privem um ao outro, a não ser, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração e depois retornem à vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. O que a Bíblia está falando para mim e para você, meu bem? A Bíblia está falando, não se privem um ao outro. O que Deus quer dizer com isso para você? Deus quer dizer que não é para você fazer isso. Você não pode usar essa estratégia de usar o sexo como uma moeda de troca. Eu estou brava com você, eu ajo de uma forma. Esquece sexo. Se eu estou de bem com você, maravilha. Se você me feriu, esquece isso. Deus está dizendo para você, em 1 Coríntios, não faça isso. 1 Coríntios também está dizendo que se você for usar essa estratégia de se negar à relação sexual, isso precisa ser em mútuo consentimento. Ou seja, você tem que combinar isso com seu marido. Você não pode simplesmente decidir, não, agora eu vou fazer greve de sexo, ele que se vira, eu não estou nem aí, se ele quer, se ele não quer, eu estou chateada, eu estou cansada, eu estou frustrada, eu tenho as minhas razões. Não é assim. Se vocês forem se privar da relação sexual, a Bíblia diz que seja por mútuo consentimento. E deixa eu te perguntar, seu marido está confortável com essa situação? Ai, Wélida, você está pegando pesado comigo. Desculpa, meu amor, eu estou te ajudando. É para te ajudar que eu estou aqui te trazendo essas orientações. Porque Deus tem um projeto para você. E o projeto é que o seu casamento seja feliz. Então, vejam, se forem se privar de sexo, tem que ser por mútuo consentimento.
E aí a Bíblia ainda continua dizendo, por algum tempo, para você se dedicar à oração e depois então volta a ter a vida de casado normal. Enquanto você está privando seu marido de sexo, você está fazendo isso para se dedicar à oração? É para isso que você está fazendo? É por um tempo determinado, e então vocês voltam, ou é por tempo indeterminado? Sabe, meu bem, eu tenho ouvido muita gente, muitos casais que trazem essa demanda e dizem do sofrimento. Sabe, é muito triste quando eu ouço maridos que falam assim para mim, Wélida, eu estou só esperando meus filhos crescerem para então eu decidir o que eu vou fazer da minha vida. Colocar um ponto final nisso, porque não tem mais jeito. Eu não aguento mais estar falando isso com minha esposa. Tem maridos que falam assim, Wélida, eu não aguento mais estar mendigando sexo para minha esposa. É humilhante isso para mim. E, querida, é humilhante mesmo. Não é esse tipo de relacionamento que Deus sonhou para você. E aí, veja, no contexto do casamento, é pecado fazer greve de sexo. Esse não é o plano de Deus para você. E eu sei que você deve estar falando, Wélida, mas eu tenho os meus motivos. Eu tenho os meus motivos, as minhas razões, o cansaço físico, a sobrecarga, a falta de cooperação do meu cônjuge, meu marido não ajuda, a demanda com os filhos. E eu sei que tudo isso é verdade. E aí é importante que você converse com seu marido. Por isso eu vou de novo. Posso insistir de novo? Posso. Eu vou insistir de novo para que você peça a sua revista Entre Família. Vou pedir para a equipe colocar aqui o telefone, o número do WhatsApp, para que você faça o pedido da sua revista, porque aqui você vai poder dialogar com seu marido sobre essa questão de sexo. Número do WhatsApp, o 12 982 44 4449. Pede a sua revista, porque aqui você vai encontrar estratégias para te ajudar sobre isso. Inclusive, você vai conversar com seu marido falando sobre isso. Meu bem, eu estou precisando de ajuda. Que frase poderosa isso! Eu estou precisando de ajuda. Eu preciso de ajuda com as crianças. Eu preciso de um tempo para descansar. Eu preciso de um tempo para me preparar para a gente ter uma noite especial. Tem um livro antigo que diz que o título do livro é O Sexo Começa na Cozinha. E é um título muito interessante. Significa que se você quer uma noite feliz de relação sexual com seu marido, você precisa, quando você está na cozinha, você já ir se preparando para isso. Também fala que o marido precisa ajudar a esposa. Não é na hora lá, vamos fazer sexo. Não, tem todo um preparo. E às vezes o marido ele precisa ser mais gentil, mais atencioso. Às vezes o problema da relação sexual é a falta de preliminares, são as grosserias no casamento, às vezes são os ressentimentos. E muitas mulheres me falam assim, Wélida, o problema é que eu não consigo perdoar o meu marido. Eu não consigo esquecer aquela traição. Parece que na hora da relação sexual todas essas coisas ficam vindo na minha cabeça e eu não consigo me desvencilhar disso. Algumas outras pessoas vivem problema na sexualidade por conta de problemas de saúde. E aí a gente precisa então buscar ajuda. Meu bem, você está enfrentando desafios? Busque ajuda profissional. Busque ajuda em Deus. Busque ajuda em profissionais que Deus deixou para o nosso auxílio. Não continue enfrentando esses desafios sozinhos. Casamento é para ser feliz. Não abra mão disso. Deus sonhou com o seu casamento. Eu não sei em qual contexto aconteceu o seu casamento, eu não sei em como que estão as coisas hoje, mas eu sei de um Deus que é poderoso para fazer coisas extraordinárias. E no plano desse Deus que faz coisas extraordinárias, se encontra a sua família, se encontra o seu casamento, com as coisas boas que acontecem e com as dificuldades que acontecem. No plano desse Deus que é especialista em milagres, ele considera a sua necessidade de ter uma vida sexual feliz, saudável, em conexão, em harmonia com a vontade de Deus. Talvez os seus traumas, os traumas da sua história,
Talvez um abuso sexual que você viveu lá na infância que está precisando de cura. Aí você pode olhar e falar assim, Wélida, mas eu nem lembro disso. Mas se isso não foi trabalhado, isso está sangrando. E pode estar sangrando na sua cama, na relação com seu marido. Talvez você carregue muitas crenças disfuncionais sobre você, de incapacidade, de insuficiência, que te impedem de ser tudo aquilo que Deus sonhou para você. Talvez as feridas emocionais, são tantas situações, talvez problemas de saúde física mesmo. Eu quero te dizer, existe solução. Não se contente em ter um casamento de infelicidade. Não aceite nada menos do que um casamento de felicidade. Eu quero orar com você para finalizarmos. E enquanto eu oro, eu quero te pedir para que você coloque diante do Senhor as dificuldades, os desafios que você está enfrentando e peça para que o Senhor, que é especialista em milagres, entre na sua casa. Entre na sua casa e traga cura para suas questões familiares, inclusive para suas questões de sexualidade. Talvez você precise buscar ajuda de um terapeuta, de um médico. Faça a sua parte. Busque a revista, ela vai te ajudar também. Mas busque o Deus que pode entrar na sua vida e te ajudar a curar as suas feridas e restaurar o seu casamento. Quero te convidar a fechar os olhos e vamos clamar por Deus neste momento. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor sonhou com o nosso casamento. Eu quero orar agora por essa mulher que está me ouvindo, que está comigo agora. Talvez o coração dela esteja ferido, porque o casamento dela pode estar feliz em muitos aspectos, mas nesse campo da sexualidade está precisando de um milagre, Senhor. Eu não sei quem é essa mulher, mas o Senhor a conhece em detalhes. E eu quero te suplicar, Senhor, o Senhor que é o Deus de milagres, o Senhor que é especialista em fazer coisas impossíveis se tornarem possíveis. Eu quero suplicar que o Senhor entre na casa dessa mulher agora e comece agora o projeto de cura, de restauração deste casamento. Que ela possa entender a tua graça, o teu perdão e que o teu Espírito trabalhe na vida dela, no coração dela, para que ela faça tudo o que for necessário para que o casamento dela possa ser transformado pela tua graça. Oro em nome de Jesus. Amém. Você não está sozinha. Deus tem planos para você. Deus tem planos para sua família. Deus tem planos para o seu casamento. O que você precisa fazer? Tome atitude. Busque ajuda profissional, busque um psicólogo, busque um médico, busque a revista Entre Famílias e comece hoje o plano de restauração do seu casamento. Deus tem planos extraordinários para a sua vida, para o seu casamento. E talvez você vai ser a mulher que vai ajudar muitas outras. Obrigada pela sua companhia. Na semana que vem a gente está aqui novamente te esperando. Foi um grande privilégio estar com você. Que Deus possa te abençoar e fazer de vocês um casal de bênçãos. Um beijo no coração.